Tá bom assim ou querem que apague tudo? Fica melhor totalmente escuro? Escuro, fica melhor. Pessoal, antes de eu rodar, alguém já conseguiu... Alguma dúvida sobre o que eu expliquei? Ficou pendente ou não? Ficou dúbio? Não? Então vamos em frente. Eu estou aqui na minha classe que está lá dentro do projeto Exemplos Básicos, que foi passado para vocês. Nela, eu vou dar um run, vou dar um debug as Java Application, para rodar passo a passo. Só que antes de rodar, no início do método main aqui, eu vou pôr um breakpoint. Clico duas vezes na partezinha azul para adicionar o breakpoint, para que eu possa fazer a execução. Vou pôr mais algum breakpoint aqui no meio do caminho, caso eu acabe clicando alguma tecla errada, eu vou parar aqui para ele não passar direto. Ó. Até aqui que foi onde eu expliquei. Vamos em frente, então, botão direito, Debug as, Java Application. Ele vai executar no modo debug, vai perguntar se eu quero mudar a view para view de debug, que é mais fácil de utilizar, eu vou mudar, eu dou um sim. Vai startar a aplicação e vai parar no primeiro breakpoint que eu coloquei. Então, parou aqui. O que eu tenho aqui? Eu estou dentro do método main, no primeiro breakpoint. Enxerga bem daí, pessoal? Vou subir um pouquinho mais aqui. Aqui do ladinho, ó, do lado direito, ele está me mostrando onde eu estou. Sempre, ó. Estou na classe main tratar datas no método main. Aqui a linha marcada é a linha que está sendo executada. Como eu fiz o breakpoint, ela está parada aqui antes de executar. Aqui está me mostrando as threads que estão executando. Então veio daqui, abriu um cara aqui, abriu outro, abriu uma thread. E aqui eu tenho as variáveis que tem dentro da minha aplicação. À medida que eu vou dando o meu passo a passo, as variáveis que são criadas vêm para cá. E eu clicando na variável eu consigo ver o conteúdo dela. Nem sempre o conteúdo é uma coisa legal que você consegue entender, porque você está usando um objeto do Java. Mas se fosse uma variável tua, você veria o conteúdo dela ali. Por exemplo, a classe pessoa. Ia aparecer aqui a pessoa, quando eu desse abrir aqui, apareceriam os atributos dela. Isso tudo que aparece aqui nada mais é do que cada um dos atributos da classe SimpleDateFormat com os seus respectivos valores depois que foi criado. Aqui em cima eu tenho a linha de breakpoints. Todos os breakpoints que eu coloquei no código aparecem aqui. Então, todos esses caras eu coloquei ó, na linha 82, na linha 28, 41, 60, dentro do método main. Aqui tem um cara que está, olha, é de uma outra classe aqui, ó, herança main. Ó. Mas tem um breakpoint lá, ele aparece aqui. Na verdade, para nós vai interessar os breakpoints da classe main trata datas, que estão aqui. Ó. Volto para a linha de variável, que é a mais interessante para você ver a evolução das suas variáveis e o conteúdo que tem dentro de cada uma delas. E toco o baile. Então o que eu fiz aqui? Na primeira linha eu criei o objeto SimpleDateFormat. Vou setar o setLeniente nele. Eu vou seguindo aqui passo a passo usando F6, que é execute a linha inteira. Nessa linha aqui, vou erguer um pouquinho mais aqui. Nessa linha aqui ele vai, e ali embaixo tem a console, tá? Nessa linha ele vai criar um objeto do tipo data com a data de agora. Não estou passando nada do construtor. Criou um objeto do tipo data lá nas variáveis, ó. Aqui, ó. Já apareceu a data aqui, ó. Olha o conteúdo da data. Vim aqui, imprimiu ali em cima, né, que é o data atual via new date, e usei a classe SimpleDateFormat, que estava ali em cima, e me imprimiu a data aqui no padrão que eu queria. 23, é 23, tá? Tá cortado aqui porque tá o projetor não tá legal aqui, mas tem um 2 ali do lado.
Então, o que eu estou fazendo? Estou indo linha a linha. Minha última linha que eu executei ali em cima foi o System Out Print Line. Pessoal, eu estou indo bem devagar nesse uso do debug, porque, cara, isso aí é bom demais. Para você depurar o código, saber o que está acontecendo, tem que depurar, ir linha a linha. Nessa linha aqui, ó, eu estou construindo uma data utilizando o construtor da classe data que está depreciado. E vou imprimir ela usando meu Simple Date Format. Veja que mesmo dando um set leniente, ele me trouxe uma data errada. O que eu posso concluir disso? Que o construtor da classe Date que está depreciado, não vamos usar. Simples assim. Realmente está depreciado. Ele já está depreciado mesmo, eu não sei como ele funciona nessas novas versões. Então esquece esse construtor. Ele deu erro também ali embaixo. Ó, tá? Quando eu mandar... Eu já imprimi a tela embaixo, né? Já tinha. Tá. Não deu erro, mas só mostrou errado. Ele não dá erro, mas converteu errado a data que eu construí. Nesse caso aqui, ó, eu estou pegando e criando, fazendo parser, usando o Simple Date Format, que eu defini lá em cima. Vocês lembram lá a primeira linha? Aqui em cima, ó. Esse cara aqui eu defini como dia, mês e ano. E estou fazendo o parser, que foi como eu mostrei para vocês, de uma data válida. Certo? Nessa linha eu estou jogando para dentro desse data atual. O data atual é do tipo date. Ó. Então o parser da string vou jogar para cá. É o jeito correto da gente fazer validações de data e conversão de texto para data. Continuando, joguei para dentro da variável data atual. Se eu vier aqui em cima, ó, e olhar na data atual, já mudou aqui minha data, ó, já virou 22 de março de 2016, que foi o que eu fiz o parser aqui. Daí nessa linha aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o mesmo Simple Date Format, só para exemplificar para vocês, e formatando uma saída, que isso daqui vai virar uma string, passando o objeto que eu acabei de setar ele aqui, ó. Então ele tem que me devolver 22 de março de 2016, igualzinho está ali em cima. Deu? Deu. Lá embaixo, ó. 22, no System Out, 22 de março de 2016. Nesse exemplo agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas eu vou passar 22 de 13 de 2016. Como o meu Simple Date Format está setado com set leniente, deveria ser falso. Será que eu deixei true? Falso. Ele não pode converter esse cara, tem que dar erro de parser. Então eu executo aqui, vou fazer o parser, já caiu no try catch. Se vocês olharem aqui em cima nas variáveis, eu já tenho uma variável do tipo de nome E, que foi definido aqui, que é a exception que está aqui, ó. Então, parsable data, aquela data. Se eu expandir a variável, eu consigo ver todos os atributos dela. Como eu disse, variáveis do tipo que são já do Java, pouco me adianta eu dar uma olhada no que tem lá dentro. Mais um detalhe. Qual é o método que é executado para mostrar isso aqui quando eu clico aqui na variável? É o método toString da exception. Então, o que ele fez aqui? Isso aqui é a saída do toString da exception. Então, todo objeto tem um toString padrão. Se eu criar uma classe pessoa e eu não criar um toString para ela, como naturalmente ela herda de object tem um toString lá que vai pelo menos imprimir o endereço dela. Se a gente implementar para cada um dos nossos objetos um toString que me represente alguma coisa similar ao que essa exception fez aqui, tá ótimo. Você vai conseguir ler de uma forma melhor o que está acontecendo com os teus objetos. Alguém dormindo? Continuando, deu a exceção. O que eu vou tratar aqui? Não vou tratar nada, eu só queria mostrar para vocês que entrou no bloco de try catch. Alan, entendeu como é que ele entra no bloco? Ele entrou no bloco de try catch.
eu peguei exception, dei um print stack trace e veio para cá, ó, na console, como eu mostrei para vocês no passado. Então aqui eu tenho os system outs que estão saindo, né? E aqui eu tenho o print stack trace da exception. Eu tratei, o código não vai parar, vai continuar. Seto null para data, só para zerar ela, o objeto. Vou para a próxima linha do bloco de execução. Então o erro deu aqui, ó. Os blocos são muito parecidos, mas cada um é diferente do outro. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma formatação de uma data normal, agora de volta, só para mostrar que a diferença faz com que funcione. Olhando aqui embaixo, eu não imprimi ali a data. Vou botar o print system out aqui, ó. Eu não imprimiu nada. Aqui vem um exemplo que eu havia falado para vocês que vai imprimir o dia da semana. Aqui, não lembro quem foi o colega, perguntou aquele dia. Então, eu monto de volta o objeto SimpleDateFormat, eu crio uma nova instância para ele com outro padrão de formatação. Ó. E aí eu pego a data que eu acabei de criar aqui em cima, ó, tem que dar o que aqui? Tem que dar num pointer, eu acho. Porque a data está nula e eu não setei ela em lugar nenhum. Vamos ver o que vai acontecer. Ah não, ele estava guardado a referência. Então ele veio aqui, ó, 22/10/2016, sábado. Aquelas 3 letrinhas representou o dia da semana. Vim aqui, fiz o parser novamente. Por quê? Exatamente, obrigado. Eu não tinha me atentado a isso. A sequência era exatamente essa. Como eu não passei o padrão da minha variável SD, SimpleDateFormat, é dia, mês e ano, passando o dia da semana. Como eu tentei construir uma data, aliás, fazer o parser dela, usando aquele objeto para isso, e eu não passei aqui 22/10/2016, sábado, ele deu erro, dizendo que não foi possível fazer o parser do que eu entrei com o que estava esperando no padrão de formatos. Ok? Nessa parte? E aqui eu vou mandar um F8, porque daí eu vou explicar agora ali do ponto que a gente parou. Alguma dúvida, pessoal, da execução? Não? Todos estão aptos agora a fazer tratamento de entrada de data, então? Sim? Por que mais ou menos? Só a única coisa que eu vou colocar é quando eu faço a parte do descritivo. Só isso. E usar o setLineate. O setLineate está lá em cima na classe SimpleDateFormat. Ela é setLineate. As próximas classes que a gente vai aprender também tem que setar o setLineate nelas. Mas agora vamos aprender umas coisas novas aqui. Posso continuar então um assunto novo? Nenhuma dúvida até aqui? Vou passar a régua sobre datas. Muito bem. Voltando aqui para a view do Java, aqui em cima. Veio para cá, veio para a view do Java. Vou continuar do ponto que a gente parou aqui, ó. Esse aqui foi, a gente imprimiu, fez o formato nesse padrão. Quando foi construir o objeto, deu erro. Daí a gente parou. Então o que eu fiz aqui de volta? Voltei para o padrão que eu quero tratar aqui, continuar tratando, que é dia, mês e ano. Construí o objeto SimpleDateFormat nesse padrão. Daí defini 3 variáveis do tipo locale. Local Brasil, local Itália e local Estados Unidos. Veja que a construção é um pouquinho diferente do que vocês estavam vendo até agora. O único que deu um new do cara foi esse daqui, ó, que eu passei locale português Brasil. Esses aqui, ó, são constantes que estão indo para dentro do cara. O que tem lá dentro dessa constante? Quem pode me dizer? N igual a S. Oi?
É o mesmo padrão lá. O S no PT ele vai pegar a língua, então ele vai ser EN, tracinho, em vez de BR vai ser o S. Tá bom, mas não foi essa a pergunta. Eu falei, o que isso daqui vai retornar? A constante US da classe local. Constante US da classe local não é um objeto do tipo local. O é. Ó, a constante que tem lá, que se chama US, é do tipo local. Então, lá na constante, quando o cara definiu a constante, nós vimos constante até agora só com inteiro e com string, certo? Para fazer os cases lá do switch case e alguma coisa eu acho que de string a gente deve ter usado. Aqui o cara definiu lá como um objeto. Ele deu um new do objeto bloqueio lá e definiu lá na constante mesmo. Estática, ó, ela é estática, ela é final e é um objeto do tipo público. Bloqueio.us, que isso aqui representa um bloqueio. Ok? Professor, não entendi. Você pode explicar? Posso. Essa classe, localidade, certo? Para eu construir ela, é como qualquer objeto, eu tenho que dar um new dela. Aqui eu estou dando um new utilizando o construtor padrão dela, que seta a língua e o país. Aqui, eu estou construindo utilizando uma constante da própria classe. Eu não estou dando new. Certo? Mas a constante que tem lá, ó, ela é um bloqueio, já é um objeto do mesmo tipo. Então, isso aqui retorna uma coisa similar a isso. Mas isso daí fica no nexo do construtor? Não, na constante. Fica assim, ó. Tem como mostrar aí? Tem, vamos fazer aqui, ó. Seria como se eu fizesse alguma coisa assim, ó. Aqui eu não posso pôr public, porque eu estou dentro do método, mas eu posso fazer lá em cima na classe. Vamos lá. Estou aqui na classe, nas definições dos atributos dela. Público, estático, para eu não precisar instanciar. Veja que eu não instanciei. Ah, já foi lá para baixo. Eu não instanciei aquela classe para pegar o ponto US. Então, public, static. Aí o tipo que vai retornar, naquele caso, estava retornando um objeto do tipo localidade, certo? Vamos tentar fazer aqui igual. O que eu escrevi errado? É com ele, não? Eu coloquei. Mas não é uma classe. Coloquei ou é uma classe? Então não é public, Não. class, static, ok? Não. Aí você estaria criando a classe. Aqui eu estou criando um atributo estático na minha classe, que vai ser desse tipo. Igual se eu criasse uma string. Deixa eu ver o que está dando de erro aqui. Não, vai ser certo. Daí vem o nome da minha variável. Vou pôr aqui o país, o pet, recebe. Vamos ver se funciona. Ele tá locate. Ok? É constante. No C tinha constante, certo? Como é que fazia? É define, né? Define, hashtag. Hashtag define e o cara em C. Aqui define assim. Ele é público porque eu quero que todo mundo veja. Ah, tem mais um cara aqui ainda. Final. Final. Porque eu não quero que ninguém mude ela. Sim. Static Não. Ele é público, ele é estático porque eu quero que todo mundo que usa essa classe não precise instanciar para pegar esse cara. Ele é final porque ninguém vai poder mudar ele. Ele é do tipo localidade. O nome da constante é país ou pet, olha o padrão. Tudo maiúsculo separado por underline. Todas as constantes são assim. E o que tem nessa constante? Tem o new localidade
que eu criei aqui como se fosse o Brasil, português e Brasil. Se eu vier aqui embaixo, no meu código, e quiser substituir aqui, ó, pela constante que eu acabei de criar lá, ó, vai dar a mesma coisa. Eu não dei ponto porque eu estou dentro dela mesmo. Já está instanciado em si. Senão seria em trata datas, pontos. Veja, eu não estou dando nenhum new aqui. Não estou dando nenhum new porque o new está lá. Ok? Dúvidas aqui no que eu fiz? Senhor, ele não fica na classe locale porque ele foi criado dentro da classe main data. Isso, que é a minha, né? Para poder exemplificar para ele como é que o cara lá do Java fez aqui dentro lá na classe dele. O padrão A maiúsculo, como eu disse, separado por underline. Nesse exemplo aqui eu acho que não tem nenhuma constante para mostrar para vocês. Ah, tem aqui, ó, Canadá e França. Canadá, underline França. Aqui, é de Quebec. Hã? É Quebec. Canadá, França. É Aqui, a ó. parte francesa do Canadá. Não, mas o meu objetivo não importa onde é. Eu estou dizendo que tem um underline aqui, ó. Ok, pessoal? Vou continuar. O que eu consigo fazer usando essa classe? Eu consigo, tendo uma data, mandar formatar ela no padrão de cada um dos países. Sem precisar me preocupar como lá é feito, que o Java já sabe. Tem como, tipo, adicionar fuso horário para isso? Ele fuso horário, eu não sei se ele trata. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Mas aí, tipo assim, no Brasil você usa dia, mês, ano. Nos Estados Unidos Não, você sim, usa entendi. mês, ano. Eu vou mostrar aqui. Você vai ter que voltar, fuso horário, tipo, mudar a data, fazer mais agora. Tem como usar o GMT. Tem como usar. Mas Tem como usar o GMT usando o calendar na construção do objeto. Tem mais, ó. O que eu fiz aqui, ó? Aqui eu criei um objetinho um pouco diferente. É um formatador de data, mas não é um formatador de data simples. Não é um simple date format, é um date format. É uma outra classe do Java. Ok? Defini ela como DF. Meu DF vai receber o quê? Vai ter o dataformat.getInstance, passando como padrão uma constante que vai me dizer o padrão da data que eu quero. Então aqui o padrão da data que eu estou querendo é a data inteira, que como é feito na localidade Brasil. Quando eu dou getInstance, por padrão, quando eu tenho getInstance de uma classe e esse método é estático, isso vai me retornar um objeto, sempre vai me retornar um objeto. Nesse exemplo, ele vai me retornar um dataformat, que é o que eu estou esperando aqui, ó. Eu não instanciei a classe dataformat para dar o getInstance nela, e não dei new, porque essa classe não dá new nela. É assim que funciona. É assim. Ela pega através de um método estático para retornar aqui. E no construtor, aqui está ruim de ver, vou correr, não tinha visto que estava ruim de ver. Projeto. No construtor eu uso a mesma classe para dizer que eu estou formatando essa data no padrão full, na localidade Brasil. Embaixo eu fiz a mesma coisa, formatando a data para Estados Unidos e depois para Itália. E aqui, ó, na hora que eu converti para string essa data, eu usei o dataformat que eu acabei de criar aqui com a localidade que eu quero usar, ou seja, eu tenho a localidade, tenho um formatador. Para criar esse formatador, eu disse que localidade eu queria criar. Primeiro, eu usei o objeto localidade aqui nesse formatador. Daí, o que eu estou usando esse formatador? Para formatar. O formato me retorna numa string, que é o que eu quero. Aí eu passo a data. A data, que data é? É aquela data que nós tínhamos instanciado ali em cima, no objeto data, do tipo data mesmo. Como a gente fez no Simple Date Format.
A diferença é que aqui a gente está usando data format. E aí faz a mesma coisa para as 3 línguas aqui. Beleza? Vou parar aqui e vou rodar. Estou depurando, só que agora eu vou depurar bem rapidinho aquilo que a gente já viu antes. F8 para pular direto, F8 para pular direto, F8, 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 e aí cheguei onde eu estava. O que a gente fez aqui? Cria o simple date format. Ah, esse cara aqui ele não vai usar mais, então pula para o próximo. Cria os 3 objetos da localidade. Eles estão aqui para a gente avaliar eles, olha. Se eu quiser ver como que ele é preenchido lá no construtor, ó, tem aqui. Ok? Sigo para o próximo, fiz o parser. Peguei uma data do dia 22 de 10 de 2016 e joguei para o objeto do tipo data aqui, ó. Guardei ela aqui. Mas o senhor editou, digamos assim, usando o Simple Date Format, né? Sim, eu usei o Simple Date Format para fazer o parser dessa string para um objeto data. Joguei aqui dentro ela. Deixei lá. Construí o meu data format, imprimi lá no cara. Depois nós vamos ver o resultado. Executei, peguei o objeto de formatação e mandei formatar a data. Aí fiz a mesma coisa para os 3. Ó. Beleza? Vamos ver o que ele apareceu aqui. Ó. Essa exception é anterior, que a gente havia utilizado. Ó. Vocês enxergam daí? Ó. Sábado 22 de outubro de 2016. Saturday, October 22, 2016. E aqui embaixo deve ter sábado 22 de outubro de 2016. Massa, né? Massa pra caralho. Vamos ver, vou dar um F8 aqui, vou continuar tudo até o final. Terminei. Aparece os bagulhos. Tá bom. Agora, pessoal, eu vou falar sobre uma outra classe mais nova do que a classe data, que pode e deve ser usado por vocês para construir objetos do tipo data. Então, assim, no projeto final, aqui eu quero que vocês conheçam. No projeto final de vocês ali do semestre, se vocês usarem o Simple Date Format usando o setLeniente nele e a classe data, vocês fazem tudo o que vocês precisam com data. Vocês recebem data, vocês convertem para o tipo data, pegam uma data, convertem para string, ou seja, ida e volta, e vocês validam, porque se tiver errado vai dar unparsable exception. Ok? Aqui uma outra forma, um outro jeito mais novo, mais moderno de usar no Java, porém não é tão simples de fazer. A classe calendar, para instanciar ela, é sem new, é que nem a classe data format, é o calendar.getInstance, é um método estático da classe calendar. Esse método estático retorna um objeto da classe calendar, igual eu expliquei na constante ali para vocês. Seto o leniente para falso, dou um getTime. Do calendar, do objeto calendar, eu dei um getTime e joguei para onde? Para o meu objeto do tipo data. Ok? Então, ao invés de eu dar aquele new data, eu dei um getTime. Isso daqui pegou a data atual. Então, toda vez que eu quiser pegar a data atual e for usar calendar, é assim que vai fazer. Como que eu imprimo no formato que eu quero? Estou usando o nosso Simple Date Format. Padrão, dia, mês e ano. Mandei formatar aquela data para mostrar como é que ele pegou. Aí, vem algumas coisas aqui embaixo agora. Vamos dizer que eu não quero a data atual. Vamos dizer que eu quero informar qual é a data.
Então, depois que eu construir o objeto calendar aqui, ó, eu não quero dar o getTime, porque o getTime me dá a data atual. Eu quero setar uma data lá. Então, existe um método set do objeto que você seta o ano, o mês e o dia, com atenção no mês. O mês começa em 0. Então aqui é dezembro. Merda. Vamos lembrar um padrão só nesse. Vamos deixar o resto. Não. Cara, Deve ter um motivo. É esse, Arthur? O cara não Não tem explicação. Não, Queria explicar. provavelmente deve ser. Você pega o mês, Cara, aí quer converte usar pra igual essa o array, decimal. padrão do array começa no Aí zero, dá então doido. colocar o mês também começando no zero. Aí cada um vai tratar do jeito que achar melhor. Só coloquei até um comentário. Olha aqui, ó. Que eu peço para vocês. O que não é brincadeira quando eu peço para vocês para comentário. Tem um comentário aqui em cima, ó. Vai citar uma data do calendário. Atenção, porque o mês 11 é dezembro. Inicia em 0. Como essa classe aqui eu não ia usar, vocês que iam usar, e esse é um ponto de atenção, eu coloquei um comentáriozinho aqui, ó. Não custa nada no programa de vocês colocarem os comentáriozinhos assim, em momentos oportunos. Não precisa comentar toda a linha que está acontecendo, mas em momentos oportunos é interessante colocar não só Javadoc, como eu pedi para vocês fazerem em todos os lugares. Aqui é um comentário oportuno. Voltei. Peguei o cara, setei. Como é que eu pego a data desse cara agora aqui, ó? Eu tenho que pegar o calendar. Será que é getTime? GetTime vai pegar a hora do calendar. Então, o getTime retorna a data que está ali dentro. Naquele getTime que nós demos anterior, ele pegou a data que foi construída com o construtor do calendar, lá com o getInstance do calendar. Aqui está pegando essa data que a gente colocou aqui. E vou fazer o quê? Vou usar o nosso formatador para formatar para uma string e imprimir ela. Tipo, cada vez que você usa o getTime, ele pega o último construtor que você passou. Ele pega o que está setado dentro do calendário. Eu posso, pessoal, vir aqui, ó. Mais difícil de você cagar no pau. E a outra forma, agora complementando o que você falou, é a outra forma de montar uma data usando o calendar, que é usando o set para cada um dos campos que eu quero setar. Daí você tem escrito ano. Ano, que é uma constante da calendar, mês, que é uma constante da calendar, e dia do mês separado pelo underline na constante, tudo maiúsculo, da classe calendar. O que tem aqui? Não me interessa o que tem, o valor que tem nessa constante. Me interessa que isso representa um ano. E eu passo... Qual a dúvida aí, né? Passo o ano e passo o dia do mês. Vejam que aqui, ó, ao invés de passar 8, eu passei agosto do calendar. Por quê? Porque não é 8? Porque é 7. Então é muito mais intuitivo eu passar a constante do que passar o 7. Questão de então eu construí aqui, ó, 1º de agosto de 1998. Peguei a data de volta que está dentro do calendar, joguei para um objeto do tipo data, formatei a saída dele e acabou o programa. Com isso, nós vimos tudo. Tudo não, mas assim, o tudo básico que é possível fazer com data, com simple date format, com date format, com localidade e usando o calendar. É difícil usar o calendar do que a data? Não é, é diferente. Depois que você pega o conceito aqui de setar os dados, etc., setar o construtor, na verdade, até dependendo para que você quer fazer, pode ser melhor, mais fácil de construir. Vou dar um exemplo quando que vai ser mais fácil.
quando eu tenho na base de dados separado meus campos por uma coluna é mês, outra coluna é dia e outra coluna é ano. É muito mais fácil construir aqui do que converter ela para string, colocando barra, para construir o objeto via Simple Data Format, via o parser. É um exemplo que se torna mais fácil. Então aí fica a critério do programador escolher a forma como vai seguir. E se você quiser que o usuário digite a data, na hora que ele digitar a data, se ele digitar 11, por exemplo, vai ser dezembro, né? Vamos rodar, eu vou rodar aqui o nosso exemplo, eu coloquei 11 lá, lembra? Aqui também está 11, né? Agora eu vou rodar e tu vai ver na console o que vai sair. Eu vou rodar direto porque o passo a passo vocês já pegaram a manha, né? Debug, F5 entra na variável, F6 passa a linha, F7 salta para fora de onde você está e F8 toca embora. Vamos embora aqui. Então, observem aqui o que veio na minha console. Veio aqueles textos lá convertidos, né, em português, inglês e italiano. Depois, data atual via calendar get instance. A data de hoje, ó, 3 de 2016. Depois, data via calendar usando o set, aquele que eu passei os valores dentro do set, que eu passei o 11, ele veio 12. E a data via calendar usando os sets separados, que é aquele construtor que a gente usou lá, as constantes. 1º de 8 de 1998. Dúvida? Isso? Para quem ainda não se acostumou com o Eclipse, ó, a minha console sumiu. Normalmente ela ficava aqui do ladinho, ó, que vocês não estão vendo, obviamente, que está muito claro e aqui não aparece. Mas a minha console ficava aqui no cantinho, aqui, ó, e ela não está aqui. Então, como é que vê? Vai lá no Windows, Show View, console, e aí ela está aqui, ó. Vou dar um maximizar nela. E que ela me deu de erro aqui, ó. Embaixo, né? Liga o argumento exception e ainda me disse qual foi o argumento que você passou errado. Foi o mesmo. Então o que você vai fazer ali? Agora eu sei exatamente aonde que eu fiz a idiotice. Você tem um try catch, você fala, respondendo a tua pergunta, onde trata as coisas. Aonde você precisa tratar. Se eu estou num lugar que eu vou construir alguma coisa que é uma entrada que o cara pode entrar com valor errado, etc., vai tratar ali. Então ali é o momento que construiu e viu que fez alguma coisa errada. Eu recomendo fortemente que, essa é uma dica boa, pessoal, tudo que vocês forem fazer que pode ser reutilizado por todo mundo e não depende de variáveis da classe para executar, exemplo, formatação de CPF, validação, formatação, validação de números, se é número, se não é, validação de texto, se é texto, não é, validação de data, se é data, não é, validação se é nulo, não é, porque o cara pode não ter entrado com nada e jogou nulo para dentro da variável. Tudo isso, vocês podem usar aquela classe utilitária que eu falei para vocês, deixar o método como estático e sempre chamar o método dela, que é um método que vocês vão usar em todos os códigos e já está pronto lá, fez uma vez, não precisa mais se incomodar. Validador de data, faço lá. Mas, por exemplo, o validador de CEP não ficaria melhor dentro de uma classe endereço? Depende de como você vai projetar o teu sistema. Se você só precisa validar o CEP e não me interessa o endereço,
vou validar o CEP na util. Se eu preciso validar o endereço, daí eu estou validando tudo. Daí eu preciso ter um validador de endereço, não é só de CEP. Não, mas você vai precisar dos dois. Depende, como eu falei, depende do que você está fazendo. Pode ser que o meu sistema não receba o endereço, só receba o CEP. Pessoal, vamos ver a pergunta aqui. É que, igual o exemplo do dados, tipo, tem que criar tem a primary key e tem as primary keys que são composites. Essas composites, elas são, tipo, elas têm várias itens que são obrigatórios. Acho que no CPF, tipo, tem um estado. Já entendi. O que ele comentou aqui é bem pertinente. O que ele disse é assim, respondendo ao teu caso de endereço, se eu tivesse um banco de dados, que eu tenho uma normalização do banco de dados, separando, por exemplo, endereço, estado e assim por diante, eu tenho as primary key vinculadas, ou seja, eu preciso estar correto, minha validação tem que ser completa, não basta validar só um pedacinho, tem que validar, como eu disse, o método tem que fazer para que ele veio. Se o método é validar endereço, tem que validar o endereço, nesse exemplo. Se o método é validar CPF, tem que validar CPF. Atenção, pessoal, para a vida útil de vocês. Validar CPF e CNPJ no mesmo método é furada. Por quê? Porque eu tenho CPFs com 3, 6, 9, 10, 11 dígitos e eu tenho CNPJs com 14 dígitos, porém os 3 primeiros são zeros. Então ele se transforma num CPF. Daí vocês vão dizer, não, mas ele é um CNPJ, nunca vai bater o dígito verificador. Bate. E se você está trabalhando isso como um número e está dizendo que tudo que vier com... Porque com número você desprezou os zeros à esquerda. Veio como número, você não sabe mais se é um CNPJ ou um CPF, porque ele vai validar. Então, dica para a vida de vocês. Quando vocês forem validar o tipo, se é CPF ou CNPJ, que venha junto um outro campo que informe qual é o tipo que vocês estão validando. Beleza? Eu tenho mais matéria conceitual para passar para vocês, de coisas novas. Não é uma classe, sim, mas é um recurso da linguagem que é usado para receber múltiplas... Posso interromper? Pode. Foi muito bom o começo dele. Interface não é uma classe. Interface é interface. Então, até na hora de você fazer lá o public class, não é public class, é public interface. Pode continuar. Eu vou interrompendo na hora que vocês precisarem, tá? É um recurso que é usado para receber múltipla herança, que basicamente ele só vai receber a assinatura de classes a qual ele vai herdar. Por exemplo, se eu preciso de métodos de 4 classes diferentes. Eu não posso fazer uma herança explícita dessas 4 classes, mas eu posso ter em uma interface a assinatura dos métodos, atributos e coisas e tais, e eu vou herdar dessa interface. É só o conceito. Alguém discorda? Alguém que eu lembro de uma... Alguém concorda? É um pouco isso, mas é um contrato que você faz. Certo? Na interface, como o Alex disse, não vai ter corpo de método, só vai ter a declaração. Quem assinar essa interface, obrigatoriamente tem que implementar esses métodos. Como? Não importa, mas ele tem que seguir a assinatura da interface. Alguém concorda? Quem concorda com o Iberê, quem concorda com o Alex ou quem concorda com os dois? Tem alguém que tem uma outra definição melhor? Ninguém? Eu concordo também. O Iberê exemplificou bem que é a questão do contrato. E o exemplo que ele deu foi perfeito. Quem contratar esse cara tem que seguir aquela forma que está desenhada lá no contrato. Você usou algumas palavras que não combinaram muito com interface. Você usou múltipla herança. No Java não tem múltipla herança. Você estende de uma classe só. Quando você usa uma interface, você não estende, você implementa aquela interface.
E você pode implementar mais que uma. Você pode implementar quantas interfaces vocês precisarem. Vocês podem assinar quantos contratos vocês precisarem. Por exemplo, se eu quiser persistir um objeto na base de dados, num Oracle, num campo objeto, deve poder fazer isso. O objeto, quando vai para o banco de dados, ele não vai a classezinha bonitinha como ele está. Aquilo é convertido para uma montoeira de bytes e é guardado isso lá. Eu acho que são os globs, se eu não me engano, em Oracle. O blob. Os blobs. O que acontece? Para eu, linguagem, saber como fazer isso, e para o outro cara que está do outro lado também saber fazer, tem que ter uma interface no meio. E aí a gente usa uma interface de serialização, serializable. Então, quando eu uso serializable, eu estou fazendo com que, quando eu dou uma classe implementa serializable, eu estou dizendo que essa classe sabe fazer serialização. E aí estou seguindo os padrões, que tem que ter alguns atributos, tem que ter na classe, etc. Então, interface é isso. É você ter um contrato que você não tem código nenhum lá dentro, ela não faz nada, mas ela diz como os métodos, os atributos têm que ser desenhados. E mais um complemento, eu não dou new de interface. Eu somente implemento ela na classe. Depois vocês vão aprender como é que implementa. Aqui tem outra coisa que é legal, que você pode usar a interface como parâmetro. Sim, a interface posso passar como parâmetro. Ele é considerado como se fosse quase um objeto. Ele não é um objeto. Mas quem implementa aquele lá, eu posso usar como uma chave de parâmetro, dizendo que quem implementa aquela chave pode ser passado como parâmetro. É bem mais avançado do que nós precisamos. Tipo, cadastrar pessoa, vai passar uma pessoa, um objeto pessoa como parâmetro. Mas aí eu tenho lá a minha interface empregado, que tem os métodos dela. Eu posso fazer um método que aceite empregado, não posso? Quase. Você bateu na trave.